Bem, minha gente. Então, vamos retomar mais ou menos de onde a gente parou. Vamos lembrar o que a gente estava fazendo rapidamente, para daí a gente avançar. Hoje eu quero fazer uma continha até o fim, para a gente ver até o fim, não ficar só naquele blá. Mas só para relembrar o blá, então a probabilidade de A e B ao mesmo tempo pode ser escrita como a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, sabendo que A já aconteceu. Lembrou? Mesma coisa, a probabilidade de A. Isso aqui é um mnemônico, não? Eu teria que formalizar isso melhor para dizer que essas coisas não precisam estar no tempo, que do jeito que eu estou falando que B dado A, parece que A já aconteceu, então que A acontece primeiro e B depois, só que aqui embaixo eu estou invertendo a ordem. Então isso aqui é mais para a gente lembrar, é como a gente poderia escrever para facilitar nosso entendimento, mas formalmente tem uns buracos aqui, claro. Mas tudo bem, isso não é relevante no momento. Eu uso isso aqui para lembrar quem que é para que lado. Então eu vou fazer P de P dado A, isso fica P de B, é o que eu achava que ia acontecer com B antes de observar qualquer coisa, vezes a probabilidade de eu ter visto esses dados que eu vi, se o mundo funcionasse do jeito que eu penso, matematizado através de B. E tudo isso dividido por P de A, que em geral a gente não tem, então a gente simplesmente diz que P de B dado A é proporcional a priori vezes a verossimilhança, beleza? Isso aqui é no número das probabilidades. Também não falei para você com o formalismo todo, mas é verdade que isso se generaliza para contínuos também. Probabilidade é coisa discreta, né? Mas isso se generaliza para qualquer medida de probabilidade. Então, isso aqui pode ser um F de Azinho dado B. Opa, inverti. Um F de um Bzinho dado um A é proporcional a um Finho de um B vezes um Finho de um A dado B. Beleza? Lembrou? Aí a gente fez o nosso primeiro exemplinho, que seria o bom e velho jogar dados. Eu vou mudar um pouquinho o exemplo hoje, só para não ser exatamente o mesmo, vou fazer um pouco diferente. Vou fazer assim, ó. Imagina que você joga os dados até que dá um de interesse. Então, você tem um dado lá, um dado de 7 faces, 8 faces. Você tem um dado de 8 faces, você tem uma face azul. E aí você joga esse dado várias vezes, até que finalmente sai o azul. Percebe que não é a mesma coisa de antes? Da outra vez você jogava N 70 vezes e contava quantas vezes saiu o azul. Eu jogava 70 vezes e saiu 7, sei lá, o azul. E aí a gente queria estimar P de alguma forma, tendo essas observações aqui. Esse experimento que eu estou falando agora é um pouquinho diferente. É muito parecido, mas é diferente. Nesse caso, agora, eu vou jogando, até que alguma hora aparece para cima o azul. E aí, quando sair para cima o azul, eu paro. Tá bom? Deu para entender a moral da história? Deu. Sim. Então, vamos lá. Joguei a primeira vez e não saiu o azul. Eu vou chamar o azul de P, probabilidade de sair azul, e o resto vai ser um menos P. Então, não saiu, um menos P. Aí eu joguei de novo e não saiu, menos P. E aí eu joguei de novo e não saiu, menos P. E eu joguei de novo e não saiu, menos P. E aí eu joguei e finalmente saiu. Puf. Aí parou. O experimento era esse, né? Jogo até que finalmente saia. Até que saia o primeiro. Inclusive, você pode sofisticar isso aqui. Você pode falar que você quer jogar, você quer saber quantas vezes tem que jogar até aparecer 3 vezes o P. Só que aí o X é fixo. Percebe que antes eu falava assim, ó, joguei 70 vezes, o N era fixo. E obtive X igual a 7. Lembra dessa história dos vídeos passados? Esse é o binomial tradicional. Binomial. Agora não é bem isso que eu estou falando. Agora eu estou falando assim, que X é igual a 1. Eu estou fixando. Estou falando que eu quero uma vez só a face azul para cima. E aí eu estou fazendo perguntas sobre N. Sacou? Por exemplo, aqui era 7 sobre 70, né? Também é 1 sobre 10. Dividido por 7. Então, nesse caso aqui, vamos supor se fosse o mesmo dado, o mesmo dadinho que eu usei, eu usei esse experimento de dados aqui na aula passada, guardei
são os mesmos pacientes, mesmo problema que está sendo tratado, mesma probabilidade. Aí no dia seguinte eu quis usar esse mesmo dadinho para fazer um experimento diferente, que é isso que eu estou te contando agora. E eu só estou falando esse agora só para ser diferente um pouco, tá? Só para não ser igualzinho da outra vez, só para a gente variar um pouquinho, mas para você ver que na essência não é muito diferente, não. Bom, então só que dessa vez eu estou fixando o x igual a 1, e aí eu vou, no fundo, a pergunta é sobre n, né? Quantas vezes eu preciso jogar para finalmente sair a face azul para cima? Então, esse aqui, sei lá, vamos supor que saiu 7 vezes, se fosse o mesmo dadinho, né? Não, 7 vezes não, 10 vezes. Aí você joga 10 vezes, 9 dá não azul, e justamente na 10ª deu azul. Tá bom? É um exemplinho só para ficar um pouco diferente. Beleza. Então, é esse o experimento que a gente está fazendo. Mas os outros elementos do problema são os mesmos, né? É o dado, que tem uma probabilidade P de sair o que interessa, dado estiloso aqui, de RPG, e jogadas, e você joga, observa, são independentes, você joga, observa, então é basicamente a mesma coisa, só que diferente, tá bom? Vou fazer esse experimentinho aí em frente. O que a gente quer fazer afirmações aqui? A gente quer descobrir, eu joguei, meu x é 1 e eu joguei 10 vezes, qual que é o P? Eu quero fazer uma inferência sobre o P. Vou usar o mesmo raciocínio que a gente usou da outra vez. Eu quero descobrir qual é P dado X e N. Da outra vez, quando era o experimentinho binomial, na ano passada, era P era uma função, a densidade do parâmetro P dado X e N também. Mas como o N era fixo, eu nem escrevia, né? Não sei se você... Chegou uma hora que a gente nem escreve mais. Você simplesmente põe X aqui, não coloca o N mais, mas dessa vez é o contrário, né? Dessa vez o N, que vai variar no experimento, não sei quantas vezes eu tenho que jogar até dar o que eu quero, e o X é fixo. Então, a rigor mesmo, eu teria que pôr aqui os dois. Mas dessa vez, ao contrário da outra vez, assim, riscado assim, para dizer que a gente... Riscado vai ficar assim, riscado, para dizer que a gente não escrevia, e dessa vez eu vou riscar o X, porque a gente fixou. Tudo bem? Tá bom? Tudo bem. Tudo bem. Isso aqui vai ser igual a um F de um P e a verossimilhançazinha, que nesse caso aqui é uma probabilidade mesmo, nem é F. Esse exemplo é legalzinho, apesar de ser o mais simples no sentido de que o primeiro que todo mundo que faz disciplina desse tipo de coisa aqui, inferência bayesiana, começa com esse dadinho, não só porque o Bayes fez esse tipo de coisa também, mas dadinho jogar, né? Essa coisa do acontecimento, mas também porque ele é o mais simples para montar o experimento. Mas ele, na hora de fazer a inferência, ele não conceitualmente ele nem é o mais simples, porque aqui já começa a misturar. Nesse exemplo, que supostamente é o mais simples, você já está misturando uma densidade com uma probabilidade, né? Então, teoricamente, não é tão, do ponto de vista matemático, não é tão simples assim, porque você precisaria mostrar primeiro que você pode fazer essa mistura, mas você pode botar uma densidade de um lado, uma probabilidade do outro, que tudo bem. Eu não vou entrar nesse método, vou simplesmente usar e pronto, tá bom? Porque pode. Então, a verossimilhança do nosso caso. Qual que é a verossimilhança do nosso exemplo aqui? É a continha, que é a probabilidade, é essa continha aqui. Ao contrário da binomial, que a gente fez na outra aula, não sei se você lembra disso, mas quando a gente falava assim na outra aula, quando a gente tratava do caso da binomial, você falava assim, meu x deu 2. Ou seja, eu vi 2 vezes, nas 20 mil jogadas que eu joguei, eu vi 2 vezes o azul. E aí a gente ficava fazendo aquele negócio de 1 menos P, 1 menos P, e aí vários 1 menos P, até que alguma hora aparecia um P, que foi o que deu certo, e aí depois um menos P de novo, e vários 1 menos P. E aí a gente falava, bom, mas quem foi que falou que é a primeira vez que eu jogo e a 20ª vez que eu jogo? Quem foi que falou isso? Pode ser que seja, primeiro eu joguei e não deu nada, aí depois não deu nada, aí depois deu P, aí depois não deu mais, e aí depois deu o que eu queria, e depois não deu mais. Lembra dessa conversa? Tinha várias formas de você obter o mesmo resultado.
várias formas de obter x igual a 2, no caso, ou desse exemplo x igual a 7, jogando 70. Então, a gente tinha isso, mais várias possibilidades. E aí, no final, a gente tinha P elevado a quantas vezes apareceu e 1 menos P elevado a quantas vezes não apareceu. E aí tinha uma constantezinha, que eu de propósito falei, deixa eu lá, tem uma constante aqui, porque é a soma desse monte de possibilidades. A gente até sabe isso, é aquela combinação não sei o que lá, não sei o que lá, de todas essas possibilidades aqui, que faz essa constante. Você sabe calcular essa constante se precisar, mas aí eu tentei convencer vocês que isso não é importante, porque o que importava era ser proporcional a, e aí, se fosse necessário, você incorporava qualquer constante que fosse necessária, você incorporava aqui embaixo na normalização. Lembra dessa conversa? Sim. Então, nesse caso agora que nós estamos fazendo, não tem isso. Porque nesse caso agora não tem outro jeito. O único jeito de acontecer o que eu quero é assim. Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, deu. Puf. Percebe a semelhança, mas também a diferença entre os casos? Então, a verossimilhança nesse caso aqui não tem a constantezinha que vai na frente. Mas o resto da fórmula, então, antes tinha uma constantezinha, quando era binomial. Agora não tem a constantezinha. Agora é simplesmente 1 menos P, quantas vezes não deu, seriam n menos 1, né? E P elevado a 1, que é a vez que deu. Concorda ou não? Ei? Concordo. Tá. Beleza. Então é parecido, mas não é igual. Dividido por alguma constante de normalização, que não vem ao caso agora, que eu podia até perder tempo tentando calcular, tá? Mas não vem ao caso agora, porque eu não preciso dela. Alguma constante que torna esse monstrinho uma propriedade mesmo. Você viu que o x desapareceu mesmo da jogada, porque na verdade era f de p dado x igual a 1 e algum n. Só que esse aqui é fixo, então não vai ter o que fazer. Então, não vou nem. Entrou aqui, tá vendo? Você vê que essa formulinha é parecida com o que a gente fazia antes, só que não é igual. Beleza. Aí, a gente precisava dessa. Isso aqui era a priori, né? A informação a priori. E esse daqui, a verossimilhança. E a verossimilhança desse experimento específico é essa continha, que é a mesmíssima verossimilhança, a menos de uma constante multiplicativa, se eu tivesse jogado um binomial de 10 e tivesse obtido x igual a 1. A formulita é a mesma. Mas o experimento bolado da nossa cabeça não é o mesmo. Coincidentemente, ele gera o mesmo tipo de verossimilhança, a mesma formulinha, mas a mecânica do experimento que está na nossa cabeça de como é que vai funcionar não é a mesma coisa. O experimento de hoje vou jogando até que. O experimento da outra vez jogo tantas vezes e vejo quantas deram. Beleza. Mas agora vamos continuar nessa continha. E aí a gente precisava de uma a priori. A gente não tinha nenhuma ideia melhor para quer dizer, na verdade, no vídeo passado a gente até explorou umas priores nada a ver para ver o que acontecia só, mas era só para não dizer para você que vocês têm sempre que colocar uniforme aqui. Não tem sempre que colocar uniforme aqui. Mas quando a gente não tem ideia melhor, a gente põe o uniforme e pronto. Nesse caso aqui, estou jogando meu dado até o primeiro aparecer, até a primeira face azul aparecer, eu vou supor que eu não tenho nenhuma ideia de qual é a priori também, só para ser bastante não informativo e neutro. Então, eu vou botar um uniforme daqui até aqui. Mentira, a gente faz isso. Mentira, não, mas conveniente, né? Porque a gente faz isso também porque quando você lembra muito bem que uma priori. Que uma uniforme tem uma densidade de probabilidade conveniente, que é só botar que vai de 0 até 1, é só botar 1 aqui, então isso faz com que isso fique 1 e é fácil de fazer continha. Então, é uma justificativa a posteriori, né? A gente faz porque dá bom, e aí fica inventando moda para justificar. Mas é porque é bom, é conveniente, mas tem explicação. Bom, então, vou botar o uniforme aqui, como é que fica no final? O meu f de p dado n ficou 1 vezes 1 menos p elevado a n menos 1,
P, e aí, isso aqui eu vou botar um alfa de... Não, vou até botar aqui que é igual mesmo, vou até botar que é igual a menos de uma constante de normalização, que a gente já sabe que não é necessário nesse momento, porque aí eu vou lá, faço o grafiquinho da posterior, então agora P está aqui, 0, 1. O N foi fixo, né? Quer dizer, você fez o experimento, nesse exemplo aqui foi 10, então eu sei que aqui eu tenho que pôr 10, então fica 1 menos P elevado a 9P, dividido por alguma constante, que só vai mudar a escala desse gráfico, e aí você pode graficar, simplesmente graficar essa formulinha em função de P, vai dar, sei lá, alguma coisa assim, a menos, a área não vai dar 1, porque você não normalizou, mas aí vocês viram no vídeo passado como é que faz isso numericamente, né? Estava no vídeo passado, não estava? Da aula passada? Acho que sim. Como você vai lá, soma. Tá. Então você vai lá, soma tudo, impõe que é 1 e pum, normalizou, que maravilha. Para falar bonito, você fala que é integral, mas beleza. E aí, uma vez obtido isso, você pode pegar e fazer finalmente a inferência sobre o valor. Então, agora, depois de ter normalizado numericamente, achado a constante, você tem a F mesmo, e não uma G que é proporcional a. Você tem a F para valer mesmo. Então, faz de conta que você achou aqui a constante. Eu não sei quanto vale. Você fez aí seu procedimento numérico, somou todos os retangulinhos, fez que é uma linha no R, um negócio muito simples. Mas integral, aproximada, claro, não vai ser perfeito, ninguém precisa de perfeição, né? E pum, você tem a F de verdade. Com a F de verdade, eu posso perguntar para você qual é o parâmetro de máxima posterior, esse aqui, ó. E aí você me diz o valor do parâmetro de máxima posterior, e vale, se você fizer as continhas, vai dar justamente 10, 1 sobre 10. 0,1, que maravilha. Então aqui vai dar 0,1, que é o negócio que você esperava mesmo, é o de máxima posterior. Então você fez uma inferência bayesiana pontual. Para ficar bonito mesmo, não pode. Isso aqui é meio revisão, não sei se você percebeu, mas é revisão, só que com assunto. Revisão com um modelo novo, mas que está dando na mesma. Você percebe isso ou não? Você percebe que é uma revisão com um modelo, com um experimento diferente, mas que é exatamente a mesma coisa, a mesma mecânica no final. Quer dizer, a mesma mecânica não, porque a mecânica do jogo é diferente, mas com a mesmo procedimento que tem que fazer. Bom, aí você achou aqui a sua estimativa de máxima posteriori, e agora, com o que você aprendeu no vídeo passado, você vai descendo aqui cortes, você vai descendo cortes. Ó, você não vai fazer desse jeito que eu vou fazer agora, você vai fazer mais esperto, né? Se fosse fazer um programa de verdade, você vinha aqui no meio e perguntava, e aqui, daqui até aqui, quanto deu a área? Deu, sei lá, deu 98, deu 99,3. Você quer 99,3? Não, eu quero 95. Ah, então tá ruim. Pega um pouco mais para cima, aí você põe na metade aqui, puf. Aí vai daqui até aqui. E aí, quanto deu essa área aqui? Ah, essa área deu 91,7. Ixi, ainda não serve, então vamos para a próxima. Aí você vem aqui, vamos supor que você deu sorte, vai. Só em 3 iterações, você veio daqui até aqui, achou esse daqui. Aí essa área aqui tem. Essa área tem quanto? Tem 95,03. Aí você fala, pronto, achei. E aí você diz que, finalmente, você fala que o seu P pertence. Não, você fala que. Bom, o certo mesmo é falar assim: que a probabilidade de P estar entre. Vou chamar isso aqui de P1 e P2, tá bom? De estar entre P1 e P2 é 95 ponto. Vou arredondar para zero e pronto, para facilitar a vida. Pronto. Então, no final você entrega para o seu chefe, você fala que a estimativa é P chapéu, aquela lá de 0,01. P chapéu, com intervalo de P1 até P2, 95%. E esse é o resultado final que você entrega, por exemplo, nesse caso aqui, 0,01, e a gente podia até fazer de verdade, mas eu não estou afim de fazer não, tá? Vou chutar os números. O próximo a gente faz de verdade, mas isso aqui é a mesma coisa da aula passada, você poderia fazer você mesmo aí com suas formulinhas, você descobriria que deve dar, sei lá, vou chutar esses números agora, tá? Eu tenho certeza que probabilidade 1 de que eles estarão errados, mas entre 0,07 e 0,13. Pronto.
Tá bom? Chutei. E é isso que você vai entregar como resultado final da sua inferência bayesiana nesse problema, não é legal? Fala que é para eu fazer mais um. Fala, sim, é legal. Sim, é legal. Então tá bom, vamos fazer mais Isso um. Hã? Isso parece meio um resultado quase frequentista. Você tem 95% de confiança de que o resultado está nesse intervalo. Isso é uma coisa importante da gente conversar, porque isso é importante, né? Que os caras que são bayesianos de carteirinha vão falar que é importantíssimo. Eu acho importante também, porque é conceitualmente diferente. Na prática faz pouca diferença, tá? No dia a dia, mas eu quero discutir isso que você falou agora. É parecido, mas não é a mesma coisa. Por isso que eu passei os vídeos conceituais para vocês também. É parecido, mas não é a mesma coisa. Vamos refletir aqui comigo. É o seguinte. Eu falei para você que deu 0,1 e 0,07, 0,13, 95 aqui embaixo, certo? Uma notação, que essa é a minha estimativa. Mas eu fiz isso de propósito para ficar parecido com os frequentistas. Os frequentistas e os bayesianos também, na hora de falar com os clientes, né, falar com o médico, falar com o biólogo, você também não quer começar todo um curso de novo, do zero, e ficar explicando tudo isso que eu vou explicar agora. Então você meio que, é assim, mas na verdade é bem diferente. No frequentista, quando o cara fala isso, se ele te der um valor, que está em tudo quanto é paper de médico, tá? Você vai lá ler o abstract, vai lá, abstract, de médico, biólogo tem menos, mas de médico parece até meio padrão, os caras meio que deve ser obrigatório, sei lá, eles devem aprender na escola, depois nunca mais eles querem sair disso. Tá lá, blá, 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 o paciente, aí aparece CI, de confidence interval, e aí aparece um número 0,3, e aí o intervalinho, e aí continua o abstract, blá, 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 blá. Vocês já viram isso na vida, né? Até nos abstracts tem isso. Quando o cara está falando de CI, de confidence interval. Ele está falando de confidence interval. Ele não está falando de credibility interval. São bichos parecidos, mas não são a mesma coisa. O confidência intervalo, intervalo de confiança, é o frequentista, é aquele que diz assim: eu digo para você que o melhor valor possível, a estimativa que eu faço para você, no melhor método que eu consegui fazer, deu 0,1. Se você repetisse o meu método de achar valores, se você repetisse o meu método de achar valores 100 vezes, o valor verdadeiro, que eu não sei quanto vale, mas ele existe, o valor verdadeiro, que eu não sei quanto vale, mas existe, estará dentro de 0,07 e 0,13 em 95% das vezes. Olha só o mouthful, olha só como tem um monte de blá por trás. Então, se você repetisse o meu procedimento de achar o melhor possível, em 95% das vezes, com este procedimento, esse intervalo aqui conterá o verdadeiro valor. Ou seja, em 5% das vezes não conterá, né? Se repetir. Enfim, então essa é a interpretação dos caras. Não é a mesma coisa que eu te falei agora. O que eu te falei agora é uma coisa diferente. O que eu te falei agora é isso aqui, ó. Que existe uma distribuição de probabilidade da sua informação sobre P. O máximo valor dessa distribuição fica aqui. E já que você queria um número, eu te dou ele. Eu podia te dar a média. E aí não ia dar 0,1. Daria outro valor. Mas, vamos convencionar que a melhor estimativa pontual, o melhor número que eu posso te dar é o de máxima posteriori. Se você falar, não, mas eu não acredito nisso, então esse estimador não serve para você. Eu quero a média, tá bom, então eu calculo a média, vai dar um pouco diferente. Mas não, eu estou te dizendo que eu uso o de máxima posteriori, então é esse valor aqui. E mais, probabilidade de estar entre P1, a probabilidade dessa variável aleatória
estar entre P1 e P2. Então, quando eu falo estar entre P1 e P2, já sem querer acaba induzindo a noção de que existe um valor correto. E na inferência bayesiana não existe o valor correto. Eu estou dizendo que a incerteza de P é assim e a probabilidade entre P1 e P2 é 95. Pronto. É como se eu estivesse falando, ó, dificilmente vai dar um P fora desse intervalo, hein? Se você tivesse que prever alguma coisa. Tá dando para entender a diferença conceitual entre essas duas coisas? Eu tentei falar isso na aula passada, mas como você está levantando isso, eu quero insistir um pouco mais. É parecido, mas não é igual. Quando um médico, um biólogo, alguém que está aplicando e usando, pensa, em geral, ele está pensando na credibility, ele está pensando, então a probabilidade de estar entre tanto e tanto é 95%. Ele está pensando isso. Então ele pensa, as pessoas costumam pensar nisso quando estão recebendo isso. Mas quando eles estão recebendo intervalo de confiança, não é essa ideia de probabilidade que vem na cabeça, não. A ideia é o intervalo que eu estou te dando embarca o valor, ele contém o valor verdadeiro em 95% das vezes que você fizer o meu procedimento. Não é a mesma coisa que dizer a probabilidade de tal coisa, a probabilidade é 95% de chance de P ser maior do que P1 e menor do que P2. Tudo bem? Eu não queria insistir nisso para sempre, mas eu quero aproveitar e voltar, porque isso é uma coisa que não é fácil, não tem implicações mortais na vida de ninguém, tá? Mas é conceitualmente diferente, e a maioria das vezes as pessoas estão pensando nisso quando ganham isso. Tá bom? Tá. Eu compartilhamento de estatística que eu fiz aqui anteriormente. Não entendi, fala de novo. Comparei o quê? Eu culpo a bioestatística que eu fiz na média. Não, mas isso é normal. Eu decidi conceitos errados. Tudo bem. Não é errado, tá? Porque provavelmente quando te ensinaram, falaram com a boca cheia tudo isso aqui. Mas como a maioria das pessoas não entende, as pessoas simplificam e falam, é um intervalo de confiança. E aí, não foi provavelmente o professor, sabendo de todas essas coisas, não foi ele que disse que a probabilidade do valor verdadeiro estar entre esse e esse era 95. Não foi ele. Mas ele também não disse. E aí, as pessoas que estudam, não é só você não, as pessoas que estudam isso aí como ferramenta básica para continuar tocando as suas vidas, que não são especialistas nem nada disso, eles meio que subentendem o que eles querem entender, que é o mais intuitivo. A probabilidade de estar entre P1 e P2 é 95%. Mas não foi isso que o método disse. Mas foi isso que as pessoas interpretaram para meio que tocar o barco em frente, sabe? Então não é que sim, é culpa do seu curso de bioestatística, mas não culpa num sentido. É resultado do seu curso de bioestatística, mas não culpa, porque todo mundo faz isso e o mundo não vai parar de girar por causa disso também. Claro, tem bayesianos ferrenhos que acham isso um absurdo, que é um negócio assim, fundamental, conceitual. É um negócio conceitual que está nos fundamentos, mas eu, pessoalmente, acho que o mundo não vai parar de girar por causa dessas coisas. Eu acho interessante essa diferença, principalmente porque eu vejo que as pessoas, em geral, interpretam desse jeito aqui, recebendo esse aqui. Mas é só isso, tá? É uma curiosidade interessante. Pronto. Não vamos também se afundar demais nisso. Beleza? Tá. Então, fizemos um experimento ligeiramente diferente do experimento da aula passada, parecido, mas não igual, cujo objetivo era um pouco diferente. Então, eu joguei até que apareceu o azul, e o procedimento de cálculo foi bem parecido, porque o modelo é muito parecido, não é igual, mas é parecido. Tudo bem? Por isso que você reconheceu essas entidadezinhas aqui. Podemos ir para um mais diferentinho? Eu preciso tomar água. Posso tomar água e já volto? Pode, tudo bem. Professor, só faltava você falar que não, né? Eu já volto, vou tomar uma água e já volto.
Tudo bem, minha gente? Vocês estão aí? Podemos continuar? Todo mundo falando baixo hoje. Sim, então tá bom, vamos continuar. Queria mesmo tomar um café, mas aí achei que ia demorar demais. Vamos lá. Então agora eu quero fazer tudo de novo, só que agora um outro exemplo, pode ser? Esse negócio de dados é bem legal para a gente começar a entender, mas o mundo não vive só de dados, no sentido de dice, de que joga para cima e pronto. Vamos fazer o bom e velho gaussiano agora. Era uma vez uma variável x que seguia uma gaussiana. Ela segue no sentido Instagram da coisa. Não, ela é bem modelada por uma gaussiana. X pode ser bem modelado por uma gaussiana de locação mi e dispersão sigma. Pô, mas que chique, porque você não fala média desvio padrão. Porque isso é uma coisa que você descobre no final, não é mesmo? É alguma coisa que põe a locação e alguma coisa que põe o tamanho da gordureza do negócio. Beleza. E aí nós vamos inferir qual é a média e o desvio padrão. Só que, ao contrário do que a gente fez antes, a gente vai fazer benzeramente. Então, a gente não vai descobrir qual é o melhor mi e qual é o melhor sigma pelo máximo verossimilhança. Lembra dessas aulas, não? A gente não vai fazer mais isso, descobrir qual é o valorzinho que encaixa ali, pronto. Agora, nós queremos fazer inferências sobre mi e inferências sobre sigma. Então, eles serão variáveis aleatórias também. Eles também serão variáveis aleatórias, que vão informar x. Só que em vez de a gente fazer por simulação, um monte de coisa lá, que não deu muito certo na outra aula, que a gente tentou fazer isso um tempo atrás, dessa vez nós vamos usar a teoria para chegar em mi e sigma. Tá bom? Faz sentido, minha gente? Pô, não estou ouvindo. Ah, tá. Eu não sei se eu estou ouvindo direito o microfone, mas vamos lá. Então vamos supor que a gente tem um conjunto de dados de verdade, tá bom? Isso aqui é básico. Básico no sentido de estar na base. Então não adianta nada a gente só ficar falando de, esses daqui que são os exemplinhos só para inglês ver. Não, ele é inglês ver, literalmente. A gente fez isso aqui porque ele começa a dar a intuição do negócio, mas teoricamente isso aqui tem que funcionar para qualquer um, não é? Inclusive para casos mais sofisticados. Então vamos ver se isso é verdade mesmo e ver quão difícil vai ficando. O próximo na escala Richter de dificuldade dos terremotos depois da moedinha, gaussiana, certo? Então vamos lá, gaussiana. Só que agora tem dois parâmetros. Antes tinha um só, era só P. Agora tem mi e sigma, que a gente tem que estimar, fazer inferências sobre a partir das observações. Então vamos lá. Vamos arrumar um conjunto de dados. X1, X2, X3, até Xn. Pode ser? A gente mediu alguma coisa e nós vamos impor sem... a gente já viu em aulas passadas o Kolmogorov, né? Então, faz de conta que você já fez seu Kolmogorov, só para ver se o modelo gaussiano normal era razoável, ou pelo menos para não jogar ele fora. O Kolmogorov falou para você que porcaria não é. Então, você falou, bom, se porcaria não é, vou ficar com o gaussiano e toco o barco. O normal, que todo mundo faz, isso é normal, né? Então, vamos ficar com esse. E aí você obteve esses dados aqui. X1, X2, X3 são números, então isso aqui é número, já é número de verdade. Números. Observações. O experimento foi feito. Esse é o experimento. Então, de onde é que vai sair a verossimilhança? Daqui, né? É daqui que sai verossimilhança, porque esse é o experimento. Beleza, vamos voltar para o azul. A gente tinha visto lá que f de b, ou melhor, em termos de parâmetros, f, eu vou colocar até mais chique agora aqui, vou colocar aqui assim, de outra cor. Vou colocar aqui o f dos parâmetros, dado as observações, as letras estão muito parecidas, hein? Dados os dados, vou botar dados os dados, é proporcional ao f do θ, isso aqui é vetor, tá vendo que eu estou botando em bold?
em negritozinho, porque eu não sei fazer, eu não vou botar uma setinha em cima, que isso é coisa de colegial, não é mesmo? Botar uma setinha em cima é coisa de físico e de colegial. Vezes f de dados, a verossimilhança, a densidade de probabilidade dos seus dados, se o mundo fosse bem explicado por esses seus parâmetros aqui. Beleza. Isso aqui é geral. Só que a dificuldade de fazer a inferência bayesiana para quem está começando, principalmente, para todos, né? Mas em particular para quem está começando, é botar os pingos nos is, é transformar o genérico aqui, o abstrato, no caso concreto que você tem na sua frente. Então é isso que eu quero fazer hoje, tá? Botar os pingos nos is e fazer de verdade. Então, quem que era θ no exemplo anterior? Θ no exemplo anterior era P. Então, θ era só um θ mesmo? Não. Θ era só um θ mesmo, que é igual a P. Só tinha um no binomial. No exemplinho do vai fazendo até que pare, vai fazendo até que pare, não, vai fazendo até até aparecer azul, o θ vetor também era unidimensional, só tinha um tetinha. Então, o θ vetor era um tetinha só, θ vetor era um tetinha só, e o único parâmetro era P, no até que pare, até que pare. Tudo bem? Naquele que a gente fez a aula passada da Poisson, não sei se você lembra disso, que a gente fez umas posteriores, só ver o vídeo passado. O θ vetor, que era um tetinha também, que era o lambda, lembra disso? No Poisson. Poisson, um parâmetrozinho só. Agora, dificultou um pouquinho. Agora, o θ vetor é um θ1, θ2, são dois números desconhecidos, que é o mi e o sigma, na normal. Isso aqui é importante, minha gente. Foi ficando cada vez mais chique. Tá vendo? Percebe isso ou não? Sim. Mas continua sendo a mesma coisa, teoricamente. Essa é uma das dificuldades principais de aprender essa inferência bayesiana. Sair do blá blá bonito, geral, lindo, que parece até simples, e ir pro, tá bom, mas como é que eu ponho aqui os números? Como é que faz acontecer? E isso, eu nem estou falando de situações onde não tem a formulinha fechada e aí precisaria de computação, blá blá. Mesmo quando tem formulinha fechada, fazer essa conexão entre o teórico e o abstrato, beleza, tenho meus dados, tenho minhas hipóteses, é muito lindo. Mas como é que faz isso com as continhas desse numerinho que eu tenho aqui, ó? Puf, é o que eu quero fazer hoje. Então vamos lá. Então aqui subiu a dificuldade um pouco, porque agora nós temos dois parâmetros, tá bom? Então agora o meu f de θ vetor aqui, dados os dados, ele, na verdade, é um f de θ1, θ2, é uma densidade bivariada, hein? De θ1, θ2, tem duas coisas. Dados os dados, dadas as observações. Isso aqui vai ser proporcional a uma função do θ vetor, então é uma função de θ1, θ2. Isso aqui não é vezes, tá? Não tem um vezes aqui no meio, é que eu sou preguiçoso e não quis fazer o... Posso deixar assim mesmo? Não é vezes. Muito coxa, né? Depois os caras reclamam. Ah, não, isso não é graduação, não dá para você reclamar. Enfim. Θ1, θ2, blá, 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 vezes... não. Isso aqui... não, tá certo. Isso aqui é dado D. E isso aqui fica... Não, isso aqui é proporcional a F de θ1, θ2, vezes f dos dados, se o mundo funcionasse conforme θ1 e θ2. Tudo bem? É a mesma coisa que eu estou fazendo, só que agora tem o espaço paramétrico é de tamanho 2. Vamos escrever com uma notação mais familiar para a gente aqui. Finho de mi e sigma, o parzinho mi e sigma, dados, os dados, quer dizer, tendo observado esse conjunto de dados aqui, é proporcional a um f de mi e sigma, vezes f dos dados, f das observações, dado o mi
e o sigma. Tá bom? Tá Beleza. Beleza, então vamos continuar. Deixa eu ver já. Eu vou deixar. Vamos identificar os elementos aqui. Essa aqui é a verossimilhança, e essa daqui é a priori. Eu vou deixar a priori para depois, tá bom? Vamos primeiro falar da verossimilhança, que é mais fácil. E depois a gente volta na priori. Mas, em princípio, se eu arrumar uma formulinha para isso, uma formulinha para isso, dividir por uma constante de normalização, está tudo em casa, tudo resolvido, certo? Vamos ver se é fácil assim mesmo. E vai ser, não vai ser nada do outro mundo. Qual que é a verossimilhança? E aí eu vou escrever isso aqui assim, ó, estiloso, igual a galera faz. Então, F de mi sigma dados os dados vai ser igual a uma priori, que daqui a pouco a gente fala disso, vezes o L estiloso. O L estiloso. O L estiloso é a verossimilhança em função de mi e de sigma, dividido por algum fator de normalização que a gente vê depois, graças aos poderes de computação. Então, a verossimilhança, escrever a verossimilhança é um negócio que às vezes dá confusão, então tem que ir com calma. Qual que é a verossimilhança desses dados aqui? A verossimilhança é a probabilidade de eu ter visto o que eu vi, não é? É a probabilidade de eu ter dado os parâmetros. Se eu disse... para escrever a verossimilhança... Não, espera, começa de novo. Para escrever a verossimilhança, a gente precisa dessa parte aqui. Você precisa propor um modelo. Isso é uma coisa que a galera esquece, sabe? Fica mexendo com... Começa a ver as casas depois da vírgula, começa a ir num nível de precisão que é irreal. Quer dizer, quando você, para calcular isso, você já teve que começar a parte da arte aqui, da modelagem, que era justamente falar que segue uma gaussiana. Quem foi que falou que isso é verdade? Não sei, eu estou propondo, é um modelo. Mas dentro do que foi proposto, a gente faz direitinho. Significa que, se os meus dados seguem mesmo uma gaussiana, qual que é a densidade de X ter dado... qual que é a probabilidade, a densidade, no caso, de ter obtido esse conjunto de dados inteiro aqui? Tem uma coisa importante que a gente costuma não falar, ou fala rapidão e esquece, que é assumir que é I e D. I e D significa independente e identicamente distribuído. É I, id, I, id. Independente significa o quê? Que esse não tem nada a ver com esse, que não tem nada a ver com esse, que não tem nada a ver com esse. E o identicamente distribuído significa que, na verdade, eles têm a ver sim, eles vieram do mesmo mecanismo. Mas cada amostragem foi uma amostragem diferente. Esse não influenciou na resposta desse, que não influenciou na resposta desse. Mas todos eles vieram do mesmo mecanismo de criação de variáveis aleatórias. Isso é muito importante e costuma passar batido. Vocês compreendem isso? Porque é este fato aqui que vai permitir com que eu escreva no matematiquês. Se isso não fosse verdade, se não fosse ID, quer dizer, se eu tirasse x1, e aí o x2 já fala, ih, deu x1 aquela hora, hein? Então eu não vou fazer mais isso não. E aí o x3 fala, nossa, deu x1 e x2, estou fora. Se esse fosse alterado por esse, que era alterado por esse, que era alterado por esse, nada do que nós estamos fazendo aqui valia. O matematiquês não poderia ser escrito dessa forma. Então, escrever a verossimilhança como sendo, do jeito que nós vamos fazer agora, só pode fazer porque a gente assume que todos eles obedecem a mesma lei, todo mundo lê o mesmo livro, todo mundo veio do mesmo lugar, todo mundo segue o mesmo mecanismo, seja lá qual for o mecanismo de produção mesmo dos dados, o mecanismo aleatório que produz esses dados. Todo mundo segue o mesmo, mas esse não tem a ver com esse, que não tem a ver, esse não influencia esse, que não influencia esse, que não influencia esse, tá bom? Beleza? Beleza. Se isso é verdade, ou mesmo que isso não seja verdade, mas se nós aceitamos este fato, então a verossimilhança desse conjunto de dados específico que você mediu é, felizmente, a multiplicação de todos eles, porque é um vezes o outro, eles são independentes, então é a densidade de x ter dado x1 vezes dado mi e sigma, vezes a densidade de x ter dado x2,
dado mi e sigma. Vezes, assim vai indo. A gente fez isso já em vários vídeos, quando a gente estava querendo achar a máxima verossimilhança. Aquela verossimilhança daquele momento lá, quando a gente estava tentando encontrar... Onde que eu escrevi isso? Ah, não, eu já apaguei, né? Quando a gente queria encontrar, aqui, quando a gente queria encontrar o Mi chapéu e o Sigma chapéu por máxima verossimilhança num passado não muito distante, vídeos aí não muito longos, muito longes, não, longos eles eram, mas não muito longe, a gente já fez esse procedimento aqui, eu acho que vocês estão lembrando, né? Que era pegar a verossimilhança, supor que ela é independente, identicamente distribuída. Então, independente quer dizer que eu posso multiplicar. Identicamente distribuído significa que o F é o mesmo para o F e os parâmetros é o mesmo para todo mundo. Beleza. Vai multiplicando, até que chega no último. F de x igual a xn, que é o último número, dado mi e sigma. Isso aqui são números, hein? Isso aqui são número. Isso é um número. Beleza. É a sua. Número. É o que você obteve na sua observação. Beleza. Então, vamos escrever isso aí. Eu vou continuar aqui um pouco mais para o lado. F de mi sigma, conjunta de mi com sigma, dados as observações, é igual a uma constante de normalização que depois eu vejo, uma a priori que depois eu vejo, não vou nem mais escrever isso, uma a priori, coisas, x1 de x, x dado mi sigma, vezes, f de x, xn dado mi sigma. Beleza. Como você disse que o modelo é esse, então eu sei calcular esse f. Se você me falasse quem é mi e quem é sigma, eu saberia calcular essa densidade aqui. É a densidade da gaussiana. Então vamos lá. O bom e velho 1 sobre raiz de 2π. Dá para fazer isso n-dimensional? Dá, mas não vamos. Olha o sigma aparecendo aqui a primeira vez. E elevado a menos meio de x menos mi. Olha o mi aparecendo aqui ao quadrado. E esse x quem que é? Não é qualquer um, não. É x igual a x1. Então aqui é igual a x1. Tá dando para ver ou tá muito pequena a tela? Tá bom. Então tá bom. Então vou em frente. Então esse aqui é o primeirinho, tá vendo? É a gaussianinha quando x igual a x1. Vou até botar de outra cor aqui, ó. Porque é número, né? Era número x1, então tá aqui, ó, x1. Agora, a mesma coisa para o segundo, para o terceiro. Como não é a primeira vez que a gente faz isso, eu não vou ficar elaborando muito mais. Vou simplesmente botar o próximo aqui. Vezes até eu chegar no último. 2π, 1 sobre sigma, é o mesmo sigma. Se fossem sigmas diferentes, o buraco seria mais embaixo, hein? Mas é o mesmo sigma. É o que eu quis dizer com identicamente distribuídos. A mesma lei de probabilidade para todo mundo. Então é o mesmo sigma. O 2π é o mesmo, claro, óbvio. E elevado a menos meio de... Agora é a vez do xn. Vou botar aqui xn, é o enésimo observação, xn, menos mi. Olha o mi aqui entrando. Quadrado dividido por sigma quadrado. Maravilha, vai dar um monstrinho de uma multiplicação, mas é isso aí. Você pode até misturar esses negócios aqui, nós vamos fazer isso, porque multiplicação de exponenciais, né? Você lembra disso? Lembra da escola? Multiplicações de exponenciais dá o que mesmo? Vai, cara, fala aí. Soma. Isso, soma da parte de dentro aí. Então, esse 1 sobre raiz de π apareceu 1, 2, 3, 4, 5, n vezes, então elevado a n. O sigma também, apareceu daqui, apareceu do próximo, apareceu n vezes, então ele também está 1 sobre sigma, também elevado a n. E, vou botar exp aqui, porque para não ficar muito feio essa... O exp de menos meio para todo mundo, e agora soma. Esse sigma que estava em todos os argumentos aqui da função exponencial é o mesmo, então eu vou simplesmente pôr para fora, vou pôr em evidência, sigma 2, e agora ficou sigma 1, x1 menos mi quadrado, mais x2 menos mi quadrado, mais, e aí vai indo, certo? Até chegar no último.
xn menos mi quadrado, todo mundo, isso aqui, eu botei só o sigmão para fora, e o resto é a soma dos quadrados, fechou todos os parênteses, esse fecha com esse, certo. Maravilha. Vezes um monstrinho aqui que a gente ainda não resolveu isso aqui. Deixar isso aqui. Ups. Aqui. Tudo bem por enquanto? Sim. Beleza. Dá para fazer alguma simplificação aqui? Dá para deixar um pouquinho mais elegante, fazendo, sei lá, 1 sobre 2 π raiz 1 sobre sigma, um monstrinho. Não sei se vai melhorar em nada, não. Vou deixar assim mesmo. O n está aqui. Esse aqui você podia até escrever como uma somatória de x i menos mi quadrado, somatória dos quadrados, sei lá, até para ficar um pouquinho menor, mais elegante, mas acho que não é necessário, né? Vamos deixar assim. Bom, eu acho que já estamos no ponto de ver a priori. Um segundinho. Antes disso, ó, isso aqui é uma função. Não esquece, eu vou repetir porque isso é importante. Isso aqui é um número, esse é outro número, e esse é número, é tudo número. Então, quantas variáveis de entrada mesmo? Quantas coisas desconhecidas tem nessa minha formulinha? Daqui para cá, por enquanto. Vai. Tem o sigma, que entra aqui e aqui, e tem o mi, que entra aqui, aqui, mas é o mesmo, entra aqui, aqui, ele entra várias vezes, mas é o mesmo, concorda? Então, está faltando o mi e está faltando o sigma. Esses são variáveis que não são números, são realmente as variáveis de entrada, são os inputs, se fosse computacional, são as variáveis da minha função de posteriori, concorda ou não? Então, aqui você já está vendo que a densidade posteriori, quando tudo isso terminar, vai ser uma coisa do tipo assim, você vai ter, quando tudo isso terminar, por pior que seja, vai ser um treco duplo. Vai ter mi num canto, sigma no outro, certo? É uma função de duas variáveis de entrada. Eu não sei como vai ficar isso, mas faz de conta que fica uma coisa assim, olhando de cima, tá bom? Faz de conta. Eu não sei como vai ficar isso, daqui a pouco a gente vê, mas faz de conta que fica assim. Não, lógico, não pode ser qualquer coisa, porque esse aqui tem que ser do zero até infinito, e esse aqui pode ser qualquer coisa. Ele pode ir de menos infinito até mais infinito, em princípio, certo? O mi varia em qualquer lugar aqui. O sigma não, o sigma só pode ser de zero para cima, não existe sigma negativo. Então, talvez meu desenho ficou meio. Mas você entendeu a moral da história, né? Vai ter um treco desse aqui. E aí, eu pus no zero aqui, mas eu não sei se vai ser zero, vai ser algum valor mi chapéu, vai. Mi chapéu, e aqui vai ter algum sigma chapéu. E aí, alguma hora a gente. Já estou antecipando o que vai acontecer. Alguma hora a gente vai querer achar esse ponto aqui, né? O de máxima. Máxima, a região, o ponto de máxima posteriori. O ponto de máxima posteriori vai ser o θ chapéu, o θ vetor estrela, que faz o argumento que maximiza, lembra dessa conversa? Que maximiza, agora é f de θ vetor dados os dados, dadas as observações, é o argumento θ que maximiza isso. Certo? Esse é o máximo posteriori. Nesse exemplo específico aqui, vai ser o θ vetor estrela, vai ser um mi estrela, um parzinho mi estrela, sigma estrela, que faz esse arg de mi e sigma max. É o argumento que você enfia dentro dessa função de duas variáveis aqui, a função de mi e sigma, que você enfia no negócio de duas variáveis, que é essa figura que eu estou mostrando aqui, que a gente não sabe como fica, pode até ver daqui a pouco. Mas é o argumento que você enfia aí e faz o máximo, ou seja, esse parzinho aqui. É muito parecido com o que a gente fez antes, de máxima verossimilhança, só que agora é máxima posteriori. Por quê? Porque além da verossimilhança aqui, agora tem uma parte aqui que a gente ainda não discutiu, mas vai chegar lá. Está visualizando onde isso vai chegar?
Sim. Então tá. Esse daqui é o Mi, e esse daqui é o... Que cor que eu usei? Roxinho. E esse aqui é o Si. Beleza, então é um negócio bidimensional. A nossa função, nossa posteriori é do espaço paramétrico bidimensional, Mi e sigma. E aí nós vamos achar. Depois, eu já vou contar o fim do filme também. Depois que a gente achar os pontos chapéus aqui, Mi, sigma, chapéus, que são o que o povo quer saber, que eles querem números, na hora de colocar a barra de erro, já vai ficar um pouco mais difícil, porque agora nós temos uma distribuição bidimensional, não é uma coisa unidimensional que você vai lá e põe uma barrinha de erro e pronto. Claro que você sempre pode chegar e falar assim, eu posso vir daqui até aqui e posso vir daqui até aqui e fazer a integral que está nesse quadrado. Pode isso? Pode. Fazer a marginal, falar, a probabilidade de 90% aqui e 95% aqui, pode isso, mas não é o mais certo. O mais certo, e aí já começa a ficar diferente o Bayesiano do frequentista também, seria você encontrar qual é a regiãozinha aqui, cuja integral aqui dentro dá 99%, sei lá. Não é assim, não vai ficar desse tamanho, com certeza, né? Ipsor. Se fosse 99, teria que ser um negócio aqui. Assim. Então, você vai achar uma região aqui, uma região de credibilidade, e não mais um intervalo, porque intervalo é quando é um D, você tem um intervalo. Quando tem mais que um D, 2 ou mais D, aí já é região. Lembra desse negócio de cálculo? Integral de ômega? Lembra do ômega que ficava embaixo aqui, tirava sua sônia, dx, dy, e aí tinha o Fubini e um monte de outras coisas. Você deve ter bombado isso em cálculo em algum momento. Mas então, esse ômega nosso podia ser qualquer coisa, podia fazer aqui, podia fazer aqui. Só que assim, qual que é o interesse de calcular a probabilidade dos parâmetros estarem aqui nesse quadrado? Nenhuma. Mas poder pode, né? Então, de todas as regiões ômegas de interesse, você vai botar justamente aquela que fica circundando ali o ponto de máxima posterior, vai chamar isso de ômega, vai calcular essa integral aqui e falar que o Credal, como é que é isso em inglês? O Credal Region, acho que é Credal Region, é a região de credibilidade. Totalmente generalizando em uma dimensão. Quer dizer, se você entendeu em uma dimensão e entendeu a moral da história, é só subir mais uma e pronto. Não tem nenhum. Lógico, fazer na prática não é tão mais fácil assim. Vai ficando cada vez mais difícil. Mas conceitualmente não tem nenhum segredo. Você fez em uma, fez em mais, você simplesmente vai indo para mais dimensões. Você estende e pronto. Na prática, calcular vai dar dor de cabeça, sim. Mas para entender o que está acontecendo, em princípio, não deveria dar dor de cabeça. Isso aqui foi tudo spoiler alert. É tudo spoiler do que vai acontecer, mas. Tudo bem? Deu para entender? Deu. Então vamos continuar aqui, beleza. Vou voltar para o meu azul. Então tá, eu vou até escrever de novo aqui para dar aquele refresh. Então a gente tem um F de Mi e de sigma, dadas as observações, que é igual a alguma constante de normalização. Aliás, mesma conversa aqui, né? Se você tiver essa distribuição, mas não tiver essa densidade, mas não tiver a constante de normalização, você integra para tudo, descobre qual é, divide e faz dar 1 no final. Lindo, igualzinho a gente fez no vídeo passado 1D, faz para 2D. Proceduralmente é mais difícil, claro, porque é 2D, tem que fazer integrais numéricas 2D, fica um pouco mais difícil. Mas conceitualmente é a mesma coisa. Bom, então está faltando uma constante de normalização aqui, que depois a gente vê. Eu vou trocar de ordem, tá? Vou botar a verossimilhança na frente para a gente tratar desse que está faltando. Então, ficaria 1 sobre raiz de 2π elevado a n, 1 sobre sigma elevado a n, vezes exponencial de menos meio de 1 sobre sigma quadrado vezes a somatória de J, vamos botar J, porque J é estiloso, até N de XJ, menos Mi, tudo quadrado, pronto, só falta isso. Quer dizer, só falta o que vem agora. Vezes, para a gente poder finalmente desenhar essa figura, por mais feia que ela seja, e isso conecta com a pergunta que fizeram off the record antes de começar a aula, de como é que faz quando a formulinha não é conhecida. A gente vai fazer essa multiplicação e obter essa curva. Essa curva não, essa é uma curva também, mas esse gráfico 2D aqui. Por mais feio que seja, certo? Só está faltando esse pedacinho aqui,
da priori. Então, vamos atacar esse último pedaço aqui. Para finalizar, falta um f de mi. Agora vem, não vou dizer que é dor de cabeça, mas agora vem um detalhezinho. Vai. Isso aqui é o que você achava dos parâmetros antes de fazer o experimento. A gente, em vídeo passado, a gente já discutiu a interpretação bayesiana, não vou voltar nisso não. Recomendo você simplesmente assistir de novo se for necessário, mas eu acho que vocês lembram disso aqui. Então, já vou partir para o pragmático mesmo, de fazer a continha e pronto. O que eu ponho aqui, afinal? Olha só, se você tem mais o que fazer na vida, tem sua bolsa para dar relatório, precisa publicar seus papers e precisa inferir coisas para salvar a humanidade, do câncer e do autismo e dos invasores alienígenas e dos asteroides, você não fica elucubrando demais em cima disso. Você faz alguma coisa que seja pragmático, que seja prático. Apesar de que toda discussão conceitual em cima disso aqui é super legal, espero ter convencido você de que é um assunto super legal, que dá para ficar discutindo no bar presencial um dia, o bar dos lesados, você pode ficar discutindo esses tópicos, eu acho super bacana, mas na prática, a gente só quer pôr uma coisa aqui para fazer uma continha e pronto. Na prática. É feio falar isso, mas é verdade, tá? A gente só quer fazer uma continha e pronto. Então, as pessoas costumam colocar coisas aqui que vai dar bom. O que quer dizer dar bom? É a gíria do momento. Se você estiver assistindo esse vídeo daqui uns 20 anos, você não vai saber do que eu estou falando, mas em 2021, durante a pandemia, as pessoas falavam dar bom e dar ruim. Não sei de onde eles tiraram isso. Então, o que vai dar bom aqui? Se você colocar uma formulinha que, ao interagir com esse pedaço aqui, some tudo e tudo fique bem, é bom. Então, por exemplo, se você puser uma exponencial aqui também, de modo que a exponencial grude com essa outra exponencial e aí os seus parâmetros simplesmente somem, é bom. Porque aí, ó, se você dá um jeito de botar uma exponencial aqui, você vai dizer que a posteriori é uma gaussiana também com parâmetros ligeiramente diferentes. Com parâmetros, em vez de ter, sei lá, você cozinha para dar certo. O que nós não vamos fazer isso hoje. Eu quero fazer de um jeito, mesmo que fique feio, que seja mais perto. Porque assim, hoje em dia, você não precisa ficar cozinhando para a formulinha ficar bonita, percebe? Como tem, que também conecta com a pergunta que fizeram antes da aula. Como você pode fazer no computador, e nem é tão difícil assim, do ponto de vista, não vai ficar meses calculando, não tem por que mais você ficar escolhendo coisas só para dar certo no final. Você pode escolher coisas que você acha razoável mesmo. Vamos explorar um pouco mais isso e ver se faz alguma diferença. Então, por exemplo, uma hipótese razoável, nem sempre verdadeira, é dizer que mi não tem nada que ver com sigma. Esse simbolinho que a galera usa, de independente, tá? Que mi é independente de sigma. Podia não ser, né? Você podia ter um caso onde era totalmente contrário, onde era sigma de mi. Sigma era função de mi. Quanto maior a média, maior a variância. Quer dizer, se a média for baixa assim, a variância é desse tamanho. Mas se for alta assim, deixa eu ver aqui o mi. Aí é mais gordinho. Pode isso? Pode. Está cheio de modelos onde a variância, o grau de ruído tem a ver com o tamanho do preço também. Quanto mais caro, maior a variabilidade que você encontra por aí. Porque alface é sempre 0,1 centavos, mas carro pode ser 1 milhão, pode ser 2 milhões. Faz sentido isso? Não, 2 milhões no carro? Só se for Enfim. Compreende o que eu estou falando? Quer dizer, eu estou impondo isso aqui, mas podia ser que no meu modelo não fizesse sentido. Pelo que eu conheço dos dados, eu não posso dizer que a variância e a média são independentes. Eu teria que acoplar eles de alguma forma. Mas aqui, hoje, eu estou supondo que F. Que F não. Mi é independente de sigma. Ping? Pong. Eu vou supor isso. Uma escolha de modelo. Então, já comecei a errar aqui de novo, né? Mas parece razoável nesse problema que nós estamos tratando? Sim, você nem sabe qual é o problema, ele é teórico. Pois é, por isso que eu estou falando que é razoável. Faz de conta que é razoável. Bom, isso já vai me facilitar a vida. Por quê? Alguém me fala por quê, vai. Pelo amor de Deus. Por que supor que mi é independente de sigma facilita a minha vida?
Porque nós pode fazer uma função para mim e outra para sigma, e só multiplicar elas. Isso mesmo. Variáveis aleatórias que são independentes têm sua conjunta como simplesmente a multiplicação das marginais. Nossa, falou bonito, hein, professor? Tipo isso aqui, ó. Se elas forem mesmo independentes, é isso aqui, um vezes o outro e pronto. Não precisa fazer relações místicas entre elas, que podem até ser que existam. Aliás, elas podem até ser que existam, mas decidimos ignorar porque tá difícil, sei lá. Tá bom? Beleza? Então tá. Beleza. Então eu vou supor que elas são independentes, então eu vou facilitar a minha vida mais um tiquinho aqui, separando em uma priori para mim e numa priori para sigma. Que maravilha. E aí, o que você acha desse experimento antes de começar? Não tinha literatura, não tinha nenhum paper, ninguém nunca estudou isso. Quer dizer, você é o primeiro da história do universo. Xarope isso, né? Mas você é o primeiro, e a FAPESP deu dinheiro para você fazer isso, porque afinal você é muito pioneiro, né? Você pensou num negócio que ninguém nunca pensou na história da humanidade, e então não existe informação nenhuma sobre o que você vai medir, você é o cara, você está realmente descobrindo a América, porque nenhum viking veio aqui antes para dizer para onde é que ficava, né? Você simplesmente pegou uma armada de sei lá quantos bilhões de dólares e mandou para o planeta sem saber se vai ter volta. Certo. A gente acredita mesmo. Bom, então eu vou botar uma uniforme. Posso? Ah, professor, fala a verdade, você queria pôr uma uniforme para isso aqui virar uma constante, isso aqui virar outra constante, tudo facilitar. Sim, eu queria mesmo. Vamos fazer isso? Vamos. Então, e aí depois a gente faz diferente para ver como é que fica. Então eu vou supor que o meu Mi, ele pode ser qualquer valor dentro de uma faixa razoável, que afinal, se eu estou fazendo experimento, qualquer experimento de medida tem uma faixa. Qualquer medição do universo tem uma faixa onde o seu equipamento, o seu instrumento, o seu sei lá o que funciona, né? Isso aí não dá para você sair medindo qualquer coisa. Então eu sei, e eu vou supor, que é uma uniforme dentro do razoável aqui, que eu vou chamar de Mimin e Mimax, pode ser? Mimin, Mimax, as notações estão começando a ficar esquisitas. Mimin, Mimax. E dentro de Mimin, Mimax pode ser qualquer coisa. Você aceita isso? Tá, pode ser. Tá bom, muito obrigado. Então, se você aceitar isso, você sabe quanto dá essa função aqui, né? A área tem que ser 1, blá, 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 mas não importa, porque é uma constante, concorda? E isso é uma coisa que acontece muito em inferência bayesiana, que às vezes confunde no começo, mas depois que você pega o jeito, você dá graças a Deus. É alguma constante que eu vou chamar de semi. Semi. É uma constante, que eu não estou com paciência, até poderia calcular agora, mas não estou com paciência de calcular. Semi. Semi é a constante que tem que pôr aqui para isso aqui dar certo. Vamos fazer a mesma coisa para sigma? Mais ou menos, né? Porque não pode ser. Você pode até falar que sigma varia uniformemente, mas não pode ser em qualquer lugar. Por exemplo, não pode ser menor do que zero. Mas, pô, eu sei que não é zero. Eu sei que existe uma variância mínima aqui, sigmin, e uma variância máxima, sigmax. Eu sei que a variância do que eu estou medindo não é assim que pode dar de 120 até 3. Eu sei que está dentro de uma faixa. Então, a variância também não é qualquer coisa. Eu posso impor alguns limites de bom senso. Agora, eu não sei, eu não quero saber, porque, né, por conveniência, eu vou fingir que eu estou sendo honesto, mas na verdade eu só quero que dê uniforme para facilitar a minha vida. E aqui eu vou botar C sigma. Pode ser? Algum mínimo, algum máximo aí, razoável no experimento. Posso fazer isso? Você permite? Permite. E aí vai facilitar muito a minha vida, porque esse F vai virar uma constante, esse F vai virar uma constante, então vamos lá. Então como é que fica? A minha posterior ficou assim, ó. Mi sigma, dadas as observações, ficou esse monstrinho aqui, que eu estou pegando de propósito sem a constante de normalização, ficou esse monstrito vezes uma constante semi que eu fiquei com preguiça de calcular,
vezes uma constante C sigma, que eu fiquei com preguiça de calcular, dividido por uma constante de normalização que eu também tenho preguiça de calcular. Posso transformar tudo isso aqui numa única constante que eu tenho preguiça de calcular? Posso. E eu vou chamar isso aqui de 1 sobre Z. Vai ficar particionado. Os entendedores lembrarão. Só para parecer uma partição. Eu vou chamar isso aqui de 1 sobre Z. Eu vou chamar. A constante é minha, eu chamo do que eu quiser, não é verdade? Uma constante que está faltando. E aí, só ficou faltando isso aqui mesmo, hein? Que é uma formulinha que pode ser calculada tranquilamente. Concorda? Se eu te der sigma igual a... Sei lá, se eu te der... sigma igual a 3,1 e mi igual a menos 21,7, chutei, um exemplo aqui qualquer. Você vai lá, põe aqui, né? Você vai lá, põe aqui, põe aqui, você tem isso aqui, aí só fica números, tudo vai ser número, não, nada fica faltando. Ah, e o N a gente sabe também, né? Precisa saber quantos. Aliás, a gente pode até sumir com isso aqui, né? Tá vendo que isso aqui eu posso até incorporar. Vou fazer isso para. Vou incorporar ali na fundo. Eu chamei de Z, mas agora. Peraí, vamos voltar. Volta. Volta. Ó, eu vou pegar esse daqui também, porque N é função dos nossos experimentos, certo? Mas uma vez obtida a amostra, ele não muda mais, certo? Ele não é parâmetro. Então eu vou incorporar ele aqui, ó, junto com o CY que estava faltando, CMI que estava faltando. Vou incorporar junto com o C sigma que estava faltando e junto com o N não que estava faltando. E agora eu vou chamar tudo isso aqui eu vou chamar de 1 sobre... Tudo isso aqui vai ser meu 1 sobre Z. Tá bom? N não muda, é um número que também foi calculado e pronto, não muda mais. Então vai ser minha constante de normalização. Então no final, eu estou tentando simplificar a minha vida aqui. Eu posso até fazer a log verossimilhança se eu quiser achar os estimadores de máxima posteriori, porque eles serão os mesmos. Só que como não é estatística frequentista, que não me serve só o máximo verossimilhança, agora eu quero a função mesmo, para poder calcular ômegas e tudo mais, então eu vou deixar do jeito que Deus criou mesmo, não vou passar log em coisa nenhuma, tudo bem? Porque se passar log aqui, altera a área também, e altera os... Quer dizer, dá até para fazer, tá? Mas eu não quero fazer isso, não. Vamos fazer... Então, como é que ficou no final? Mi sigma, função de duas variáveis, dados as observações, eu não vou nem pôr isso aqui, mas aí vai confundir você. Dadas as observações, isso aqui é o número, é igual a esse monstrinho aí. Então, se eu te der um sigma, você calcula isso. Se eu te der um sigma, você calcula ele ao quadrado. E se eu te der um monte de... E se eu te der um mi, você também calcula, porque é só ficar tirando um do outro aqui. Beleza? Olha que bonito. Faltando só um Zzinho aqui para... Pronto. Não ficou legal? É uma coisa 2D. Agora você pode fazer o que você fez em vídeos passados e calcular para mim isso aqui, ó. Fazer um grid. A gente vai fazer daqui a pouco? Acho que sim. Na verdade, eu vou deixar vocês fazerem, eu vou ficar só olhando, tá? Vocês fazem aí, eu não vou embora, eu vou só tomar um café e vocês começam a trabalhar, mas porque eu já fiz da outra vez, vocês já fizeram também, acho que agora está na hora de pôr a mão na massa aí para não ficar só olhando. É tudo gente séria aqui, vocês vão conseguir fazer, e eu fico aqui para dar o apoio, mas eu vou deixar você fazer. Mas, ó, você faz o gridzinho de mi e sigma, que é o espaço paramétrico, dentro do que é razoável, você disse que não, isso aqui, tudo isso aqui não, tem uma coisa que eu fiz, não é que eu fiz errado, mas eu quero botar um detalhezinho que eu não pus aqui. Isso aqui é igual a isso somente dentro do quadrado mi mínimo, não é isso? Mi min, mi max, sigma min, sigma max. Dentro desse quadrado aqui,
vale essa expressão. Fora dele é tudo zero. Fora. Concorda? É o efeito colateral disso aqui, ó. Isso até facilita a vida, porque você já sabe que não adianta fazer o grid fora dessa região, que vai dar tudo zero. Faz sentido, minha gente? Sim. Então, daqui para cá é tudo zero, 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 zero. Só que dentro desse quadradinho aqui vale. Então, eu escrevi que era igual, mas eu não pus. Então, vamos só para dizer que é igual, então eu vou botar aqui um zero. Dependendo de como você escolhe esses mi mínimos e mi máximos, essa integral aqui dentro, que aqui dentro vai ter a integral dentro desse quadrado aqui é a que vale 1. Aqui é a área total. Porque fora disso vai ser tudo zero. Então é dentro dessa área aqui que você tem que calcular a constante de normalização para fazer esse treco ser uma densidade de verdade, né? Ser uma densidade de probabilidade de verdade. Se você colocar o mi mínimo e o mi máximo lá longe, e você, tipo, não estava a fim de discutir, então você meteu lá longe, beleza, mas aí você vai ter que ficar calculando integral em lugar que não precisa, né? Se você colocar muito pequeno, vamos supor que o negócio fosse assim, e você foi xarope e botou só aqui. Note que dessa vez não é um artefato não é um artifício computacional só para não ter trabalho de calcular. Não, não, não. Agora faz parte do modelo mesmo. Você me disse que a sua priori era uniforme dentro desse intervalo. Ou seja, fora dele, o modelo matemático está falando que é zero. Não tem nada a ver com computadores. Percebe? Na prática dá na mesma, né? Quando você vai tentar calcular as coisas no computador, se você definir um quadrado onde você vai olhar o grid muito perto, muito menor do que devia, você vai perder, você vai fazer conta errada porque você está ignorando coisas aqui fora. No caso do que nós estamos tratando hoje, não é uma questão de conveniência computacional. Nós estamos falando, o modelo é uma questão de conveniência matemática, mas tudo bem. O modelo matemático está falando que é zero aqui fora. Então, se você disse que se a sua priori é sem noção e você fazer o quê? O Bayesiano permite isso. Ele permite que você faça coisas sem noção, como a gente já discutiu em vídeos passados. Se você colocar um quadrado muito apertadinho aqui, é aqui dentro que tem que calcular a área, porque o seu modelo está falando que daqui para fora não existe, tá? Então, tem que escolher esse C mínimo e C máximo razoavelmente, né? Você não vai escolher um negócio, por exemplo, você não pode escolher um Mi mínimo e um Mi máximo que dá valores totalmente incompatíveis com o que você obteve aqui, né? Tipo, você fala que o Mi mínimo sei lá, 0, e o Mi máximo é 13, e todos os valores aqui são de 21 em diante. Pô, aí é óbvio que vai dar errado, né? Percebe? Mas a estatística bayesiana permite você fazer isso, só que aí vai dar tudo zero, vai ser um desastre. Tá bom? Faz sentido, minha gente? Faz sentido. Então, tá bom. Então, voltando aqui. Então, tá, você vai ter esse espaço paramétrico de 2. Para cada parzinho que você peça, fala, eu quero 12.1 com 8.7. Pode? Pode. Dados esses dois valores aqui, você plugin eles, você pluga eles na sua continha. Primeiro você pergunta se está dentro do quadrado válido, né? Se estiver dentro do quadrado válido, será calculado. Se estiver fora do quadrado válido, é fácil, dá zero. Não precisa nem calcular nada, é zero e pronto. Vamos supor que você não é xarope e está dentro do quadrado válido. Você já botou os quadrados válidos aqui, e o espaço paramétrico você já cortou ele aqui no válido, você não vai ficar procurando fora dele, porque fora dele você já sabe que dá tudo zero. Aí, pum, você vem aqui, plugin, isso aqui são tudo números da sua observados, calcula, pô, vai dar um número, vai dar 113, vai dar 200, vai dar, sei lá, vai dar um número. E aí você faz pro outro, e você monta a densidade. Sem maiores crises. Os antigos queriam fazer de uma forma que a posteriori desse uma formulinha que você já conhece, que desse uma gaussiana também, sabe? Eu não quero fazer nada disso não, porque eu quero que você entenda conceitualmente, como se faz isso aqui. E veja que pode ser até difícil do ponto de vista computacional, mas do ponto de vista de entender o que está acontecendo, não é difícil, é só fazer e pronto. E aí, eu não vou fazer isso com você. O que eu vou falar agora, eu não vou pedir para você, eu só vou te contar. Mas se você fosse das antigas mesmo, das antigas,
você me resolveria esse problema aqui. Você me acharia este daqui. E aí eu vou pedir para você só me acompanhar. Nós não vamos fazer. Pode até deixar como lista de exercícios se eu tivesse de mau humor, mas eu não estou, então eu não vou fazer isso com você. Mas fizeram comigo, e eu devia fazer com você só porque fizeram comigo, manja essa linha de raciocínio. Porque dependendo do que você está fazendo da sua vida, é importante fazer essa lista de exercícios uma vez na vida. Mas eu acho que para vocês, no público-alvo aqui, não é necessário. Basta você me acompanhar. Lembra de outros vídeos passados onde eu disse que existiam várias formas de resolver esse problema? Várias não, algumas formas de resolver esse problema. Uma das formas de resolver esse problema é o que a gente acabou de falar. Faz o grid na marra e descobre qual é o valor máximo e pronto. Certo? Você fez isso para a máxima posterior, para a máxima verossimilhança. O procedimento computacional e matemático é o mesmo. O matemático que trabalha em otimização, ele não está nem aí de onde veio esse problema. Por isso que o pessoal de Bayesiano anda de mão dada com o pessoal de otimização, porque sempre tem problemas que o Bayesiano precisa. O Bayesiano bate na porta do otimizeiro e fala, ô, cara, você tem uma receitinha de otimização para esse negócio aqui? E aí o otimizeiro vai lá e puxa as coisas que ele manja de otimização e te dá a resposta. Ele usa para várias outras coisas, inclusive para ganhar dinheiro, e fazer inferência bayesiana é uma das coisas que dá para usar esse tipo de tecnologia, esse tipo de ferramenta. Mas você lembra que tinha jeito de fazer isso aqui, né? Era assim, com um grid na força bruta. Mas tinha um outro jeito, conhecido desde os antigos. Você lembra qual que era? O Newton falou para a gente que C deriva igual a zero, lembra? Derivada de f de x igual a zero, x estrela, onde a derivada é zero, pode ser tanto de máximo quanto de mínimo, e aí você fazia aquele mnemônico lá, se for negativo é porque é máximo, se for positivo é porque é mínimo, se está positivo, se está negativo. Lembra desses cálculos? Todo mundo que já bombou de cálculo 2 na vida, cálculo 1, lembra dessas coisas. Bom, existe uma versão 2D disso, lembra? Como é que faz aqui? Lembrou da versão 2D? Oh, Não é só derivar nas duas dimensões? isso, é só derivar nas duas direções. Então, se fosse genérico aqui, você faria a derivada de f em teta. Podia até ser mais estiloso, hein? Ó, vamos chutar o pau da barraca? Quem lembra do gradiente aí? O gradiente. Não vou botar um negócio. Isso aqui é para máximo. Se quiser falar de eletromagnetismo, você põe isso daqui. Mas não vou pôr um nada estiloso aqui de vetor. Se você pegar f de θ vetor dado os dados e derivar igual a zero, só que aqui teria que ser um zero vetor, né? Porque não é um zero. É zero, é um sistema de equações. Isso aqui é um jeito estiloso de escrever a seguinte coisa: deriva em relação ao θ1, deriva em relação ao θ2, e vai derivando até o último que precisar derivar. Quantos parâmetros tem seu modelo? Sei lá, tem P parâmetros. Então, deriva em relação a θp, deriva todo mundo, deriva essa função em relação a cada um dos parâmetros. Imagina, cada uma. Pega essa formulinha e deriva. A gente podia até fazer no Wolfram Alpha. Vamos fazer no Wolfram Alpha para ver como é que fica o monstrinho? Fiquei curioso. Mas a gente já faz isso. Mas beleza. Deriva isso aqui em relação a sigma, depois deriva em relação a mi. Vai ficar bonito. E se você tiver P parâmetros, deriva em relação a todos eles. Obteve essa expressãozinha? Eu vou chamar de G. G de θ vetor. Não, é G1 de θ vetor. Aí é G2 de θ vetor. Não, podia usar notação estilosa. Vamos chamar de F ponto. Olha aí. F ponto de θ. Mas aí eu não sei em relação a quem que é, né? Não dá para fazer isso, não. Tem que ser G1 de θ. Não, mas aí podia ser F ponto vetor. Nossa, F. Não, para. Vamos parar de querer ficar elegante. G1 de θ vetor, G2 de θ vetor, e assim vai indo até chegar no último. Cada derivação em relação a um parâmetrozinho vai dar uma formulinha. Se você der sorte, uma formulinha simples. Se você não der sorte, uma formulinha do mal. Pronto. Derivei. E agora? Agora iguala tudo a zero. Agora põe o θ vetor estrela, que fizer isso aqui ser zero, vai ser, desde o 1 até o P, vai ser a solução do nosso sisteminha. Não, o vetor que faz o sisteminha inteiro dar zero é o
o cara especial de máxima posteriori. Nesse exemplo que nós estamos fazendo, pela glória do Senhor, só tem dois parâmetros, o mi e o sigma. E é isso que teria que fazer. Eu fiquei curioso, eu já fiz isso uma vez na vida, mas acho que não com essas priores uniformes. Eu não sei o que vai acontecer com esse monstrinho se a gente derivar. Fiquei curioso, eu gostaria de ver daqui a pouco no Wolfram Alpha. Então eu vou fazer o seguinte, enquanto eu monto o Wolfram Alpha aqui, vocês começam de verdade a resolver esse problema com o grid. Por quê? Porque eu não quero só o de máxima posterior, eu não quero só esse que está no meio, eu vou querer a distribuição mesmo. Então, dessa vez eu quero o grid todo, porque depois que você tiver o grid todo, nós vamos perguntar qual é a probabilidade de estar dentro de um círculo, ou dentro de uma elipse específica. Mas vamos por partes. Deu para entender qual é a missão? Deu. Ó, isso que nós estamos fazendo é para valer, é o real, é o que eu faria de verdade. Você fala, nossa, isso é muito mais difícil do que fazer aquele Mi chapéu, Sigma chapéu, que é a média, desvio padrão e bola para frente. É verdade, é muito mais difícil. Só que o Mi chapéu e o Sigma chapéu de máxima verossimilhança, máxima likelihood, te dá um ponto, um número, te dá esse pontinho. Eu não quero saber isso dessa vez, eu quero saber eu quero saber a incerteza associada aos parâmetros com base nessa amostra de dados aqui. Isso que é fazer inferência de verdade, não só... Quer dizer, mentira, né? Porque às vezes só um número é suficiente. Uma estimativa pontual é mais do que suficiente para o que você precisa. Eu estou exagerando um pouquinho. Mas deixa eu exagerar um pouquinho. Pô, só me dá um número? Eu não quero. Eu quero saber qual é a incerteza que tem em torno daquele parâmetro. Principalmente se aquele parâmetro significa alguma coisa no meu modelo. Se ele significa alguma coisa, se ele tem interpretabilidade, como a gente já discutiu em vídeos passados, não adianta só você me dar o número, eu quero uma faixa de range onde eles variam. Faz sentido isso, minha gente? Faz. Para entender por que você vai fazer o que eu estou pedindo para você fazer? Porque se não deu, você vai fazer de uma forma burocrática, sem graça, só porque eu mandei. Eu quero que você faça falando, pô, isso é legal, entendi. Quer dizer que é igualzinho para todos? É igualzinho para todos. Se você trocasse aqui, ó, se trocasse aqui por outra, seria o mesmo procedimento. Só que talvez fosse mais difícil de calcular, mas derivar talvez fosse... Derivar sempre é possível, mas não, só se a função tiver uma formulinha, né? Derivar talvez fosse fosse fácil, mas não desse para achar o sistema. Talvez com Gaussiano até tenha resposta. Eu nem lembro se tem resposta. Às vezes tem resposta. Já pensou que legal se a gente descobrir no final que a distribuição de Mi, a distribuição conjunta Mi sigma é alguma que tem nome e sobrenome lá no Wikipedia? Ia ser bem legal, né? Mas eu não lembro isso de cabeça, não. Provavelmente tem, mas vamos por partes. Então, eu espero que você esteja motivado para fazer o que eu pedi para você fazer e começa a fazer aí, enquanto eu vou derivar esse monstrinho igualar a zero no Wolfram Alpha, e daqui a pouco eu volto para te mostrar. Enquanto você está fazendo, eu não vou tirar a reunião aqui do Google Meet, eu vou só parar de gravar, vou continuar aqui te ouvindo, se alguém tiver dúvida, chama. Não é para você ir embora agora, não. Não acabou ainda, não. É para começar agora a tentar fazer, tá bom? Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Então com isso eu encerro a gravação. Depois eu posso até voltar para ver o que aconteceu com o Wolfram Alpha nessa derivada, mas por hoje por hoje é só não. Por vídeo é só e agora está na hora de vocês trabalharem, tá bom? Tá bom. Então falou, minha gente. Nossa, eu tava de câmera, ainda bem que eu não fiquei catucando o nariz nem nada disso, hein? Falou para vocês.